Graça e paz, meu amigo e irmão. Para o nosso devocional de hoje, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo o relato de Lucas, em seu capítulo 2, e vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Este que é um texto bíblico bastante conhecido e provavelmente você já deva ter lido várias vezes, porque ele fala do nascimento de Cristo Jesus. Nós vamos estar meditando um pouco nessa porção da palavra hoje. Lucas, capítulo 2, de 1 a 7, nos diz: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui, meus irmãos. Lucas, ele construiu em seu livro uma narrativa sobre a vida de Jesus. E neste texto que nós lemos aqui, que segue até o versículo de número 20, ele está narrando justamente o dia do nascimento de Cristo Jesus. E eu quero encorajar você a ler depois desse texto, principalmente nesses dias que antecede aí o Natal, na expectativa de que você possa crescer em comunhão com o Senhor. Mas hoje eu quero meditar com você em algumas coisas que me chamaram a atenção nesse texto. E a primeira delas está justamente nos 2 primeiros versículos. E eu acredito que elas me chamaram a atenção principalmente por conta do momento em que nós vivemos no nosso país. Embora eu esteja ausente fisicamente do Brasil, eu continuo acompanhando as notícias do nosso país e principalmente orando, crendo de que o Senhor, o nosso Deus, é soberano e tem o controle de toda essa situação sobre as suas mãos. Mas voltando ao texto bíblico, nós temos aqui também um momento político acontecendo na vida de José, naquela região, e isso interfere diretamente na vida de José e da sua família. Veja bem, o governador ali, na verdade o imperador romano, César Augusto, ele deu uma ordem, ele escreveu e ele publicou um decreto ordenando que todas as pessoas fossem para a sua cidade natal, onde eles seriam contados. E é claro que essa ação do governo ali na época tinha sim fins lucrativos, porque essa contagem do povo, esse recenseamento era para fins tributários mesmo. E essa situação acabou sendo aí um pouco, talvez, inconveniente. E aparentemente ela interfere diretamente na vida e na família, na história da família de José. E embora Lucas ele não venha aqui fazer um relato das emoções ou de como José e Maria se sentiram aqui, porque esse não era o objetivo, nós podemos aqui tentar imaginar um pouco, tentando se colocar no lugar deles. E na verdade, queridos, sendo muito sincera, se fosse eu no lugar de Maria, a minha primeira reação seria murmurar, seria, pelo amor de Deus, agora eu tô aqui grávida, prestes a dar luz ao meu filho, eu tenho que fazer uma viagem, considerando ainda que naquela época as viagens não eram como hoje, eram muito mais desconfortáveis, e chegar num lugar onde nem tinha lugar para mim poder descansar. Então eu iria considerar isso muito inapropriado para mim. Mas aqui nós temos apenas a revelação de que, independente dos seus pensamentos, independente das suas dificuldades pessoais, José e Maria obedeceram aquelas autoridades. E provavelmente porque eles criam que toda autoridade é instituída por Deus. E queridos, isso fica como encorajamento a mim e a você, para que eu e você tenhamos essa decisão de sermos fiéis ao Senhor Deus e obedecermos às autoridades que Ele institui sobre a nossa vida, independente das dificuldades que nós tenhamos, independente dos problemas ou das situações que nós venhamos a enfrentar.
mas certos de que em tudo o Senhor Deus ele está agindo de forma eficaz para que o seu plano se cumpra. Nós bem sabemos que no Antigo Testamento existem muitos textos que profetizam por meio dos profetas, onde eles profetizaram que o nascimento de Jesus seria em Belém. E isso fazia parte do plano de Deus. É Deus quem move o coração de todas as autoridades para que a sua vontade venha a ser estabelecida. E isso não aconteceu apenas no dia do nascimento de Cristo Jesus, acontece hoje nos nossos dias. Então, por mais infiel que uma autoridade política ou pública venha a ser, nós devemos seguir confiantes de que o nosso Deus é soberano e em tudo ele tem agido de forma eficaz para que o seu nome seja glorificado e para que o seu reino seja estabelecido. Bom, uma segunda coisa que me chama a atenção aqui está justamente no versículo de número 6. O texto bíblico diz que no tempo de nascer, o texto bíblico vai dizer, vamos ler novamente, o versículo 6, ele diz que enquanto eles estavam lá, nessa cidade lotada de pessoas, chegou o tempo de nascer o bebê, chegou o tempo de Jesus nascer. Queridos, eu não sei você, mas às vezes acontecem algumas coisas na minha vida que eu penso assim, poxa, não era o tempo certo de acontecer isso. A verdade, meus irmãos, é que eu e você gostamos de dar pitaco nas coisas de Deus. Gostamos de achar que nós sabemos das coisas, quando na verdade nós não sabemos de nada. Eu me lembro que há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, quando minha mãe faleceu, houve um momento em que eu pensei, nossa, não era tempo disso agora, porque eu estava vivendo um momento de tantas mudanças, prestes a me mudar para Moçambique. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe faleceu no mesmo dia em que meu passaporte chegou. Mas aquele era o tempo do Senhor. E eu e você não temos o direito, independente da situação, e por mais triste ou dolorosa que essa situação venha a ser na minha ou na sua vida, eu e você não temos o direito de questionar o tempo de Deus e muito menos a sua sabedoria em conduzir as coisas da maneira como Ele conduz. O nosso Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente em todos os seus feitos. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do passado, do presente e do porvir. E Ele tem o controle de todas as coisas. Então, quando algo na sua vida sair de forma diferente da qual você planejou, quando o tempo estiver parecendo contrário para você, querido, se satisfaça em olhar para o Senhor, em dobrar os seus joelhos e orar, e buscar dele o consolo para o seu coração e também a aceitação desse tempo. Muitas vezes eu e você não vamos entender o tempo em que estamos vivendo, mas enquanto cristãos, a mim e a você cumpre sempre confiar de que Deus tem um tempo determinado para cada coisa e Ele tem agido de maneira fiel para que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas e também através das nossas vidas, para que o nome dele seja exaltado. Veja bem, aquele era o tempo certo na vida de José e Maria para que Jesus nascesse. Aquele era o tempo certo dele cumprir a sua promessa. E é o Senhor quem sabe o tempo certo de cumprir as suas promessas na minha e na sua vida. Ele continua sendo Deus. E eu e você precisamos crer na verdade dele que nos liberta, crer na sua suficiente ação sobre as nossas vidas e no seu tempo sobre as nossas vidas. E uma última coisa que me chama a atenção nesse texto é justamente no versículo de número 7, porque nós vamos ver ali que não havia lugar para Jesus naquele mundo, naquele momento. E isso não é diferente dos dias de hoje, do nosso mundo contemporâneo, na onde eu e você vivemos. A verdade é que hoje também não existe lugar para o Senhor Jesus em muitos corações. Mas independente de alguns estarem negando ao Senhor nos nossos dias, eu e você devemos continuar recebendo a Ele nos nossos corações com alegria e oferecendo a Ele o nosso melhor. Veja aqui no texto, vamos ler novamente o versículo 7. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura.
ela envolveu ele em panos. E aquilo era um costume muito comum, e até nos dias de hoje, muito comum, de envolver, de proteger aquela criança. Ela recebeu o Senhor Jesus e ofereceu o que ela tinha de melhor para ele no momento. E ela ofereceu isso com bastante alegria. E, queridos, é isso que eu e você precisamos fazer nestes dias. Não receber Jesus ou nos lembrarmos apenas de Jesus em momentos como Natal ou Páscoa, mas todos os dias, porque o menino que nos nasceu, ele é Deus Emanuel, para estar conosco em todo o tempo, em toda circunstância. E não é uma situação política que irá nos separar dele, não é um tempo que muitas vezes nós achamos que não é o tempo certo que vai nos separar do Senhor Jesus. Nada pode nos separar dele, porque ele cumpre todas as suas promessas. E o nosso Deus prometeu que ele nos daria um filho que é o Deus Emanuel, e ele veio. E é por ele que nós esperamos que muito em breve voltará para nos buscar a sua igreja, a qual ele tem preparado para ter comunhão eterna consigo. Então aproveite esses dias, todos os dias da sua vida, para já exercer essa comunhão com o Senhor Jesus, para ter essa comunhão com ele, louvando e bendizendo o seu nome, adorando a ele, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que há de vir para a sua igreja. Que você e a sua família tenham um Natal abençoado na presença de Cristo Jesus e também fazendo-o conhecido. Um grande abraço e até a próxima.